Olá, você que nos acompanha no nosso Pode Tudo, Tudo Pode, esse podcast que você já conhece, podcast que traz para você assuntos interessantes, assuntos relevantes, assuntos com pessoas que entendem daquilo que estão falando. Então, nós estamos muito contentes, mais uma vez, com a sua presença aí do outro lado das nossas câmeras. E nós queremos já começar agradecendo ao patrocínio master da Arca Music, não é, que é essa empresa que faz projetos, execuções de áudio, de vídeo, iluminação cênica, tratamento e isolamento acústico e faz também manutenção, reparação em igrejas, restaurantes, auditórios e outros lugares onde se precisa ter um bom som, uma boa imagem. Então você já conhece a Arca Music, venha conhecer mais frequentando e vendo as nossas redes sociais, também os estúdios Arca. Nós agradecemos aqui a Carol, ao Edmar, a Valquíria e todo o pessoal da diretoria do estúdio pela oportunidade que nós temos desse podcast. Hoje nós vamos fazer uma conversa muito gostosa, muito agradável e realmente muito interessante e de um conhecimento que você depois vai ficar contente de saber, não é? Eu quero apresentar para você um amigo que talvez você já o conheça de nome, mas não tem ainda a intimidade de conhecê-lo melhor. E hoje é uma oportunidade que nós temos, como nós fazemos em todas as nossas entrevistas, né? Ele é médico, não é? Brasileiro, natural de Corumbá, né? Nascido no dia 25 de setembro. Não vou dizer o ano, porque não há interesse da gente saber, né, o ano da pessoa, né? O que vale é o que ele é hoje e agora. Casado com a psicóloga Clotildes de Moraes Ovando, já há 47 anos. Ele tem 4 filhos, sendo, além dele, mais 2 médicos e um advogado, e 10 netos. Ele é muito rico em termos de família, porque 10 netos você sabe que é uma verdadeira nação no futuro, né? Então, nós queremos dizer que ele foi graduado em medicina em dezembro de 1975, portanto, já tem 48 anos de atividade médica, formado na antiga UEMT, que se tornou a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Ele prestou serviço militar como oficial médico num regimento de cavalaria em Amambai, não é? Como oficial e prestando seu serviço militar. Fez residência em clínica médica no Hospital da Universidade Federal do Paraná. Ele é mestre em cardiologia pela Universidade Federal do Paraná em 1980, pós-graduado em cardiologia pela Universidade de Minnesota, especialista em terapia intensiva pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira, especialista em geriatria e gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, especialista em medicina esportiva pela Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva. Foi professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, professor de clínica médica, foi professor da Uniderp, Anhanguera, coordenador do programa de residência clínica da Santa Casa de Campo Grande, coordenador da Coreme da Santa Casa, fundador da Sociedade Brasileira de Clínica Médica da Regional Mato Grosso do Sul. Realmente um currículo muito extenso. E eu ficaria bastante tempo falando das suas ações e da sua capacidade profissional. Mas também ele é escritor, autor do livro Exercício Físico, Esperança Social e Política, editado em 1999, um livro que fala especialmente muito sobre a nossa vida no aspecto físico, de esperança social e política. Ele é autor do livro O Projeto de Deus e Você. Ele é frequentador assíduo, participante do Ministério da Terceira Igreja Batista, também como professor na Escola Bíblica Dominical. E, além de toda a sua especialidade médica, as suas especialidades, fez vários artigos publicados no jornal Correio do Estado, é conferencista, palestrante, participa de eventos populares e, desde 2018, quando foi eleito pela primeira vez deputado federal, tem trabalhado e feito um trabalho excelente na nossa política brasileira. Deputado reeleito em 2022, não é? Com uma larga quantidade de votos. Ele também, atualmente, é apresentador, né, do programa Tribuna da Saúde, né, na rede da
TV Educativa MS. Então, eu estou falando de quem? Estou falando do Dr. Luiz Ovando, conhecido como Dr. Ovando, cardiologista conhecido, respeitado e muito procurado em Campo Grande, que agora tem que dividir seu tempo também como um dos nossos representantes federais no Legislativo na Câmara. Então, quero apresentar o Dr. Luiz Ovando. Luiz, muito obrigado por estar aqui conosco nessa manhã e é um privilégio para nós, uma alegria muito grande a gente poder contar com a sua presença aqui. Então, seja bem-vindo. Gente, eu que agradeço, né? Para mim realmente é motivo de orgulho poder participar dessa entrevista com você e quero aqui estender os meus agradecimentos a toda a equipe da Arca Music. Isto, né? Estúdio Arca também. E principalmente a Ana Carolina, que está aqui também, e a Giovana. Né? E em nome delas, cumprimentar toda a organização administrativa, funcional aqui da empresa. Sim. É realmente muito gratificante. Eu até me esqueço dessas coisas que você falou aí, né? E de vez em quando a gente lembra. Né? Fala, puxa, já tem tudo isso de casado, já tem tudo isso de formado, né? Realmente. São oportunidades que Deus nos dá e eu sou muito grato a Deus exatamente por isso que Ele nos concede. Eu quero também aqui, né, naturalmente, recordar da nossa época de juventude. Opa, isso aí é importante. Você não falou sobre isso, né? Mas o nosso relacionamento vem de muitos anos. Né? Quando eu ainda era membro da 4ª Igreja Batista, e logo depois fui à primeira igreja, nos sábados à tarde, quando nós jogávamos futebol no campinho, cheio de carrapicho ali na 4ª Igreja, mas era realmente um ponto de encontro, de divertimento, confraternização e alegria, e claro, manutenção da condição física, né? O exercício físico que nos dota, né, de saúde. Sem dúvida. Felizmente, até hoje, Graças gente ainda a Deus. faz isso. É verdade. Mas, realmente, para mim é motivo de satisfação e, claro, que de reconhecimento pela convivência da época de juventude, pelo nosso conjunto Cantores da Esperança. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Que nós cantamos. E também você me lembrou ali, na hora que estávamos conversando, o fato de eu ter sido organista na 4ª Igreja. Já tinha até me esquecido disso também. Né? Ok, Luiz. E também eu quero dizer uma coisa. Eu tenho uma alegria, assim, pessoal muito grande de ter sido aluno dele quando fazia o ensino médio, comecei o ensino médio e ele ainda era estudante de medicina, fazendo o 2º ou 3º ano, foi meu professor de ciências físicas e biológicas, né? Isso, biologia da época era inglês e em algumas situações matemática. Exatamente. Aí já era mais uma coisa de maior terror para mim, né? Enquanto estava em ciências, eu ainda conseguia acompanhar. Na matemática, eu já começava a ficar preocupado com minhas notas. Mas, o doutor Ovando, a especialidade médica da cardiologia, né? A gente, para o leigo, né? Que ela pesquisa, previne, diagnostica, né? E trata doenças relacionadas ao coração e aos vasos sanguíneos, né? E eu quero te fazer uma pergunta, e para iniciar nossa conversa, antes de fazer pergunta relacionada a isso. O que te moveu, o que te levou, e hoje nós vemos isso também acontecendo na geração seguinte, nos seus filhos, né? A vocação pela medicina. Mas o que você se lembra de quando você teve o primeiro insight, o primeiro estalo de pensar na medicina como a sua opção de carreira e opção de vida, né, como médico? Gente, isso aí tem uma história interessante. Pois não. Depois também, em relação à política, eu vou esclarecer. Eu sou o primeiro filho de uma prole de 6. Sim. E quando eu nasci, menino, a minha avó paraguaia, Sim. por questão cultural, inclusive no Paraguai, o homem tem muito valor no Paraguai. Na época era assim, e até hoje você vê que mais o paternalista. domínio masculino continua e a gente percebe. Eu acho assim uma insensatez isso. Mas era cultural, isso na década de 50, né? Você falou aí que não ia falar a data do nascimento, eu sou de 49, um pouquinho antes. Sim. Abrindo aqui um parênteses, outro dia lá em Brasília, a Tereza Cristina, senadora, e eu fomos
ao ex-presidente Bolsonaro, e numa conversa daqui, dali, ele falou, eu sou de 50 e alguma coisa, era aniversário dele e tal. Ele falou, você, Evandro, de quando é que você é? Eu falei, eu sou de 49. Ele falou, pô, você é velho. Eu falei, não, mas é assim mesmo. Né? Então, isso para dizer que na época, né, existia esse destaque, né, principalmente no Paraguai. E minha avó paraguaia, a mãe do meu pai, me pegou e levou para o Paraguai. Eu fui para lá e a primeira língua que eu aprendi foi Guarani. Sim. Do lugar que nós morávamos, em Santani, não se falava espanhol, era só Guarani. E eu voltei de lá depois de 2 anos com a minha avó, falando só Guarani. Então eu tive que aprender português para entrar na escola. E quando isso aconteceu, né, meu pai, eu comecei a conviver mais diretamente com meu pai. Meu pai era mecânico, um mecânico de mão cheia. Sim. E em casa sempre estava cheio de carros para ele consertar. Eram carros importados. Isso antes de 57. Você não tinha quando começa a indústria automobilística no Brasil. E os carros importados, meu pai lidava muito bem. E eu via aquilo, os caras chegavam com as queixas mais variadas, né? E papai pensava, falava, isso é isso aqui, eu vou fazer assim e tal, e o carro estava inteiro, né? Mais tarde, papai faleceu. A minha intenção... Papai faleceu muito jovem, 37 anos. A minha intenção era ser piloto da Força Aérea Brasileira. Olha só. E eu fui fazer o curso, ou seja, o curso não, a prova de seleção. Como eu tinha que trabalhar, eu não me dediquei muito, porque eu já precisava ajudar a manutenção de casa. Sim. Pegava a minha bicicletinha, corria, né? De manhã cedo, balcão da Casa Jabur, né? Fiquei 5 anos trabalhando, aqui eu agradeço a oportunidade na época, e aí eu não podia estudar, à noite eu tinha que estudar, então chegava, revia a matéria, meio correndo daqui, dali, né? De manhã cedo, 6 horas, tinha que levantar, puxar água de poço para deixar para minha mãe, porque não tinha água ainda encanada, e aí ia trabalhar, então não dava para estudar, então eu acabei não tendo sucesso. Mas eu continuava na prova de seleção para ser piloto. E eu continuava me dedicando, estudando bastante, porque meu pai sempre dizia isso. Isso foi uma marca. O papai falava assim, ó, só tem futuro no estudo. Já naquele tempo ele Naquela falava. época. Ele falava, olha, não adianta você ir para outro lugar, você tem que estudar. E depois que o papai faltou, né, eu falava, não tem outra saída, eu tenho que estudar. E assim foi. Então, quando aconteceu isso, eu comecei a estudar, eu fui de destaque na época do científico, que já estava, eu tinha feito já o ginásio, estudei no Colégio Batista, depois no Colégio Estadual Campo Grandense, que hoje é o Colégio Estadual Maria Constância de Barros Machado, que foi minha diretora na época que eu era aluno, né? E também o professor Alcídio Pimentel. E na época eu falei assim, bom, o fato de meu pai ser um excelente diagnosticador e resolutor, né, de problemas, porque o mecânico e o médico são muito parecidos. Analogicamente... Você tem que fazer o diagnóstico, exatamente. Primeira coisa. Não há medicina sem diagnóstico e não há mecânica sem diagnóstico. Então você tem que saber realmente o que está acontecendo. Eu não fiz nenhum curso, não fiz nenhuma prova para ver vocação, absolutamente nada, mas a medicina realmente me atraiu e eu fui fazer... E passei no primeiro vestibular. Eu falei, pedi a Deus, isso aqui é um outro aspecto importante que eu quero deixar claro aqui. Eu falei, Deus, se for da sua vontade, conceda que eu passe, porque realmente é difícil, a luta não é pequena, é renhida, né? A guerra não é fácil. Só me conceda que eu passe, porque já existia na época uma concorrência muito grande, em termos de 32, 33 concorrentes para uma vaga. Isso na década de 70. Isso em 70. Nos 70, no início. Eu fiz a prova em fevereiro, no início de fevereiro. Para você ver, eu não tinha feito cursinho praticamente, eu tinha só estudado e tal. Quer dizer, a primeira vez eu não logrei sucesso. Na segunda, que foi para ser piloto. E na segunda eu pedi a Deus que ele me desse essa concessão, se realmente era aquilo que ele queria da minha vida. E passei. O que é interessante, já tem uma experiência que eu nunca me esqueço, é que, na época, eram 32 vagas para o curso de medicina na Universidade Estadual de Mato Grosso, como você bem lembrou. O Mato Grosso era único, né? Sim. E fiz
e na hora de ver o resultado eu fui o último colocado. Falei, Deus realmente quer que eu seja médico. Isso é de Deus, né? Não fui lá no meio para ele falar, não, isso aqui foi mérito dele, né? Eu vou deixar ele lá no fim, porque realmente ele pediu e foi. E aí eu comecei a estudar, a coisa foi para frente, enfim. Então, à medida que eu ia me envolvendo, né, eu fui me convencendo realmente de que aquela era a profissão correta para mim. Sim. Né? E como você perguntou, como é que você descobriu, né? Primeiro, tem aí uma frustração, depois tem um desafio e tem um pedido para Deus para me mostrar. E daí para frente o curso realmente me fez e eu logrei sucesso, felizmente, daí para frente, confirmando que era essa a profissão que Deus queria para mim. Que maravilha. Eu toquei nesse assunto porque, doutor Luiz, nós somos assistidos também por muitos jovens, né? Essa semana mesmo eu recebi um telefonema de alguém lá em Uberlândia que disse, olha, eu estou assistindo os podcasts e tal, estou gostando muito, minha filha gostou, e a filha com 16, 17 anos. Então, eu percebo o seguinte, em todas as outras entrevistas que fizemos, né, com nutricionista, com psicólogo, com cirurgião bariátrico e todas as coisas, a gente sempre coloca essa pergunta, e você a disse muito, a resposta foi muito bem dada, né? Muito gostoso ouvir isso, porque muitos jovens hoje, com toda essa correria, essa competição para descobrir sua vocação muito cedo, às vezes com 16 anos já estão aí fazendo as provas do Enem e tudo mais, e tendo que escolher uma profissão sem saber que profissão é essa ou que tipo de vida vai ter, aonde ele está embarcando, né? E foi importante você dizer isso, né? Porque como um exemplo de vida, como um exemplo de profissional, a gente quer aproveitar isso, porque isso pode inspirar também muitas pessoas. E às vezes não só jovens, mas alguém que já esteja se sentindo um pouco mais maduro, mas também ainda não definiu, né, qual é a sua posição na vida em termos de vocação e profissão, que é uma das partes importantes da nossa vida, né? Mas vamos começar então as perguntas aí para os nossos... aqueles que nos assistem, as pessoas que se inscrevem no nosso canal, e eu sei que hoje nós estamos tratando de um assunto muito nobre, que é sobre a cardiologia. Coração é coração, né? Coração parece-me, para nós, cada um de nós, é o centro de tudo. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer, né? Quais são as principais doenças cardiovasculares em que hoje nós temos conhecimento? Que a pessoa pode ser acometida ou deve estar alerta para isso? Gente, essa pergunta é muito importante, que nós dividimos o alerta que eu vou fazer, levando-se em conta a faixa etária. Sim. 35 anos. No meio batista, né, diz assim, até quando o indivíduo é jovem, até os 35. Até os 35, a partir daí é Mas adulto. na cardiologia também é assim, depois dos 35 você já é adulto maduro, Sim. né? Vamos dizer assim. O que acontece? Se nós fizermos uma análise, né, fizermos uma retrospectiva, indo para a década de 30, nós tínhamos na década de 30 vidas sendo ceifadas por doenças infecto-parasitárias. Da década de 30 para frente, nós mudamos epidemiologicamente a etiologia, ou seja, a causa das doenças. E aí elas passaram para o campo cardiovascular. É interessante isso, e a gente pergunta, mas por quê? Né? Aí nós vamos nos reportar a Bíblia, lá em Provérbios 4:23. Né? Salomão diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Tanto do ponto de vista espiritual como do ponto de vista material. Sim. O coração é o centro da vida. Então, veja, o coração bomba aproximadamente 4,5 litros a 5 litros por minuto desse sangue. E esse sangue carreia, através das hemácias, o oxigênio. E o oxigênio é vital para os seres biológicos e também para os vegetais. Nós precisamos de oxigênio. Então, quando o indivíduo, por alguma razão, ele começa a ter
uma instabilidade do ponto de vista emocional, em que significa ameaça, ele começa a se proteger. E o grande elemento mais dinâmico, protetor, é exatamente o sistema cardiovascular. Por que isso? Porque você precisa fornecer, você precisa prover o corpo de oxigênio. E esse oxigênio vai estar à dependência em situações de ameaça, mais disponível, menos disponível, na dependência das circunstâncias. Um exemplo, você leva um susto. O susto, o cérebro integra rapidamente e manda ordens para o sistema cardiovascular. Aumenta a pressão e aumenta a frequência do coração, porque nós precisamos prover proteção, os órgãos de defesa com a quantidade necessária de oxigênio. Então, isso aí, o sistema é perfeito. Na hora da dificuldade da situação aguda, você tem que subir a pressão, aumentar a frequência do coração para prover oxigênio para os músculos, para o cérebro, que são os elementos que vão te defender. O cérebro detectando e integrando as informações e o músculo para subir na árvore, para correr, para se livrar das adversidades. Sim, do iminente perigo. Isso. O que acontece em 1930 para frente? Né? Ou seja, no século XX, de uma maneira geral. Começam as cidades. As cidades começam a se aglomerar. E aí você começa num processo de competição. E, ao mesmo tempo, de criação, aumento da violência urbana. Então, o indivíduo começa a perceber que ele tem que estar não só em algumas circunstâncias agora, como se ele tivesse lá no campo, sossegado, tranquilo, se defendendo diante de determinadas adversidades, mas agora o organismo passa a entender que ele está sob ameaça constante. Então ele perde aquele ciclo circadiano, vamos dizer assim, em determinadas circunstâncias, para entrar agora numa situação outra de manutenção da defesa. E o organismo entende que aquilo, na verdade, é a nova ordem, a nova realidade para aquele organismo e para a população de uma maneira geral. Então, isso faz com que o indivíduo passe a ter pressão alta. Está em constante estado de alerta, né? Estado de alerta. Entendo. E aí, em constante estado de alerta, o sistema cardiovascular não foi feito para tolerar pressão elevada. Então, o que acontece dentro das artérias? Há um mecanismo de proteção. O que é esse mecanismo de proteção? Vamos lembrar aqui o indivíduo que ajoelha e reza muito. Aquele trauma do joelho, ou então o trabalhador pesado, sim, ele passa a engrossar, ter calo na mão e calo no joelho. E o indivíduo, quando está sob tensão constante e permanente, ele passa a ter calo dentro das artérias. Então as artérias vão reagindo e ele vai criando aquela placa de ateroma, que é a aterosclerose. Então, na verdade, hoje, nós vivemos uma situação de competição, de insegurança, de medo, de instabilidades constantes, e o sistema cardiovascular é ativado constantemente. E, por isso, houve essa mudança epidemiológica a partir da década de 30, em que, à medida que nós vamos aprimorando o nosso meio urbano, nós também vamos instabilizando e gerando uma insegurança psicoemocional, social muito acentuada entre as pessoas, fazendo com que o indivíduo fique constantemente hipertenso e existe uma chance maior de ficar hipertenso. E ainda tem um outro problema, né? Quando nós estamos ameaçados, o que acontece? Nós comemos mais. Aí começa todo um processo. Então você veja que hoje nós temos muita obesidade. Campo Grande, a questão de 10 anos atrás, foi considerada a capital mais obesa do Brasil. Perdeu esse título hoje para Florianópolis, que é uma cidade boa, inclusive. Perdeu esse título, mas as pessoas continuam comendo. Então nós vivemos em busca do prazer. E na situação de adversidade, nós precisamos comer para prover de energia.
E aí aumenta a glicose, você fica barrigudo, que é o lugar onde você não acumula no braço, não acumula na perna, porque você tem que se livrar, se proteger, se acumula na barriga. Então você olha para o indivíduo barrigudo, quase todos nós, de uma maneira geral, nós estamos estressados. Sem dúvida. Você entendeu? Uhum. Então essa é uma situação interessante que a gente tem que... Aí fala assim, mas o que tem a ver isso? É porque a gordura abdominal ela é muito ativa metabolicamente. E sendo muito ativa metabolicamente, toda a situação de estresse, de picos de estresse, aumenta a adrenalina, mobiliza a gordura abdominal, aumenta triglicérides, aumenta colesterol, fica mais denso o sangue, lesa mais a artéria e por isso as pessoas acabam tendo infarto, porque a coronária, que é a artéria que nutre o próprio coração, é comprometida também e também as artérias cerebrais. Sim. Claro que outras artérias mesentéricas, que são do intestino, as femorais, as humerais e assim por diante. Todo o organismo é comprometido diante dessas adversidades. Então, para você tratar verdadeiramente e fazer a prevenção da doença cardiovascular, nós tínhamos que primeiro fazer uma reconsideração social geral para a gente começar a mudar isso. Porque senão nós não vamos mudar, nós vamos ficar, como diz na gíria, enxugando o gelo. Sim, melhorando a tecnologia, seduzindo grande parte das pessoas e tal, a estrelinha, o bip-bip do CTI e tal. Mas o problema continua sendo o relacionamento humano o gerador de todas essas situações adversas. Sim, você relacionou aí agora um quadro que a gente percebe quem são os inimigos do coração, então. Exatamente. Né? E agora, aproveitando isso, né, como a sua palavra como médico e o seu conselho médico, o que seria amigo do coração hoje? Em questão de comportamento ou mesmo de estilo de vida. O que seria? Está provado hoje, né, que nós precisamos voltar ao primitivo. Slow. Diminuir o ritmo. Primeiro você entender o que isso significa no contexto e no projeto de Deus. Sim. Saber qual é o seu propósito e por que você está aqui, a sua identidade. Exato. Você falou aí, nós escrevemos um livro, O Projeto de Deus e Você. Né? O que Deus quer de nós? Por que Deus nos fez? Claro que aqueles que não acreditam em Deus não dá nem para você começar a conversar sobre isso. Sim. Mas aqui, grande parte, 92% das pessoas no Brasil acreditam em Deus. Então, você que está nos ouvindo, quer dizer, o que você significa dentro do contexto do projeto divino? Isso é importante. Deus não quer você simplesmente para produzir, Deus não quer você simplesmente para ganhar dinheiro, para acumular riqueza. Deus quer você, primeiro, para interagir com Ele. E segundo, com seu irmão, diante das dificuldades e adversidades. E outra, quando você faz isso, você reconsidera todas essas imposições sociais que hoje são válidas única e exclusivamente para te causar uma instabilidade. E é importante que a gente entenda isso, gente, porque quando você reconsidera o seu posicionamento, se aproxima da natureza, você diz assim, eu preciso exercitar. Uhum. E o exercício, embora seja estressante, esse é um outro aspecto que as pessoas às vezes não entendem. O cara estava exercitando e morreu. Mas é que ele não estava em condição e ele foi querer fazer todo o exercício do mundo num dia só. Aí não dá também. Né? Exatamente. Então tem que ser um processo. Uhum. Né? Então, na verdade, quando a gente vai começar uma atividade física, a gente tem que primeiro fazer um acompanhamento, ver se está tudo em ordem, né? Tem que ser progressivo, porque senão realmente vai ter problema. Então, é sempre importante. Então, o exercício, ele faz parte da existência. Nós temos braços longos e pernas longas exatamente para isso. Para correr, para nadar, para caminhar, porque aí a gente mantém uma atividade e o sistema cardiovascular, na hora da tensão, o estresse, ele provê meios para equilibrar aquela tensão, o estresse promovida pelo exercício. Nós não vamos ficar 24 horas fazendo exercício, nós vamos fazer exercício durante um período de 1 hora. Uhum. Então aí você lança mão de mecanismos de compensação e consequente modulação do sistema cardiovascular. Então, nós temos 2 sistemas autonômicos, nervosos, né, simpático e parasimpático. O mediador do simpático é a adrenalina, que é importante na defesa. E
o do parasimpático é a acetilcolina, que modula, que diminui a aceleração. Então, quando você, igual cabo de guerra, quando a gente fazia retiro, é cabo de guerra, um puxa do lado, então você tenta o equilíbrio. Quando você puxa mais aqui, o outro equilibra do outro lado. Isso é, o excesso de adrenalina não é bom. Não é bom, mas o outro é ativado. Então, o exercício... Aí fica o... Exato. O exercício o nada mais é do que um mecanismo de retomada do equilíbrio. É o sistema dual. O mundo é dual em todos os aspectos. Perfeito. Branco e preto, feio, bonito, gordo, magro, centrífugo, centrípeta. E essa força é fundamental para que haja equilíbrio cardiovascular. Então, quando nós fazemos exercício, é importante você lembrar disso. Você está desequilibrando, você está priorizando o sistema adrenérgico. Mas o sistema adrenérgico rapidamente é compensado pelo sistema parasimpático, o colinérgico. E aí nós temos o equilíbrio. Então é importante que a gente entenda isso. O exercício no início ele nunca é agradável, mas à medida que você vai fazendo, aí você vai tendo segurança, vai vencendo a adversidade, vencendo a imobilidade e o benefício sempre vem posteriormente. E o sinal que a gente vê é o bem-estar que você vai adquirindo quando você já tem uma vida ou esportiva, uma vida de exercícios que deixa de ser eventual e passa a ser costumeira, né? Costumeira, regular. Perfeito. Agora, nós leigos, né? Temos às vezes a imagem e o medo de algumas palavras, né? E eu queria que você falasse um pouco. Eu tenho como prevenir uma doença cardíaca? Tem como prevenir. Por exemplo, ontem eu atendi no consultório uma família que a mãe e o pai tiveram 23 filhos. 23. Muitos já faleceram e todos que faleceram de ou AVC ou infarto e tinham pressão alta e diabetes. Então, isso são características genéticas. Sim. Essa é uma questão. Isso é uma característica genética. Então, esse caso, o pessoal diz assim, mas aí não tem jeito, doutor. Não, tem jeito. Se você sabe que na sua família tem predisposição à pressão alta e diabetes, o que você tem que fazer? À medida que você envelhece, a chance de ter pressão alta aumenta e diabetes também. Então, você tem que ser muito mais disciplinado. Você tem que evitar o sal, você tem que ser ativo fisicamente, evitar aumentar o peso e comer de forma regrada e alimentos mais saudáveis. Então, na verdade, esse é um caso que chama atenção. Do fato, 23 filhos e muitos deles faleceram devido a esse problema cardiovascular. Mas, de uma maneira geral, as pessoas, elas não têm essa carga genética. Então, mas o indivíduo tem a carga social de pressão, aquilo que a gente comentou. Quer dizer, a competição, a concorrência, o medo constante, a insegurança e tal. Então, nesses casos, o que você tem que fazer? Da mesma forma, você evitar o excesso de alimentos, porque nós buscamos o prazer e comer é um grande prazer. Sem dúvida. Quando você vai numa confraternização, você vai num casamento, né? De uma maneira geral, você tem que ter moderação, tem que segurar. Não tem jeito. E se vai em várias festas no mês? Exato, você tem que segurar, você tem que comer exatamente pouco. Porque se você sair um pouquinho, você já engorda, porque nós não temos feito a mobilidade necessária, constante. Então pouco sal, bebida alcoólica, tem gente, eu digo sempre, não use. Né? Mas tem aqueles que usam, seja moderado. Né? Evite o açúcar em excesso. O que é excesso de açúcar? Tem gente que põe doce em excesso. É pouca coisa só para quebrar o amargo da situação do café, do leite, enfim. E muita gente aprende a não comer açúcar, porque o açúcar tem um teor calórico elevado e você teria que queimar isso com muito mais frequência, fazendo mais exercício. Então, é importante. E se você já for hipertenso, já for diabético, seja disciplinado no tratamento. Não abandone, não entra naquela situação, eu não gosto de tomar remédio. Felizmente, o raciocínio tem que ser esse. Felizmente, você tem um remédio para compensar a sua glicose, a sua glicemia e também a sua pressão. Isso é um privilégio. Teve épocas que a gente não tinha para onde apelar, isso, né? Não tinha, e as pessoas morriam de acidente vascular cerebral hemorrágico, como foi a questão do Eisenhower, né? O presidente americano que
teve hemorragia cerebral e acabou falecendo subitamente. Sim. Agora você tocou nesse ponto. A questão do infarto, que a gente, essa vida corrida, competitiva e de tempos modernos, a gente ouve constantemente depoimentos sobre a questão do infartado, que infartou, um escapa, outro não, um infarto mais grave, mais contundente. Como identificar isso? Gente, o problema do infarto, isso é uma questão, é uma doença traiçoeira. Por isso eu perguntei. A aterosclerose, que é esse processo de entupimento das artérias, é aquela história. Que é uma coisa a vida gradual e isso, vai gradual, se complicando. silenciosa, se estende por anos. Perfeito. 2, 3 décadas às vezes. E não raro, hoje felizmente bem menos, mas ainda tem uma porcentagem de fumantes, que está aí em torno de 12% da população, o cigarro ele apressa o envelhecimento da artéria. O indivíduo que fuma, ele está na frente em termos de idade cronológica, 10 anos na frente. Se ele tem 30, as artérias são de 40, se ele tem 50, de 60. Então, nós temos que cuidar disso daí. Então, na verdade, geralmente, o meio que nós vivemos, o indivíduo está inadaptado socialmente por essas questões que nós já comentamos, está com excesso de peso, está numa concorrência profissional muitas vezes grande, exigências grandes, sofrimentos constantes. Atualizações constantes, atividade adrenérgica lá em cima, mas ele não tem nenhuma atividade física para beneficiá-lo do ponto de vista cardiovascular. Como o doutor falou, para compensar esse todo lado negativo, né? Ele não tem. Então, a artéria que está ali permitindo a passagem do sangue que leva o oxigênio para o próprio coração, quando ele não faz nenhuma atividade física, ele não tem um aumento da demanda do oxigênio pelo próprio coração. Então, quando o indivíduo tem dor no peito, subiu uma escada e deu dor no peito, foi para o pescoço. Dificuldade de respirar. Foi para o braço, e teve uma falta de ar, dificuldade para respirar. Esse cara é um privilegiado, porque ele teve sintoma. Sinalizou. Porque 50% das manifestações das doenças das coronárias, ou seja, o infarto, 50% delas, a primeira manifestação é morte súbita. 50%. Puxa, é muita coisa. De 10 indivíduos que têm aterosclerose, 5 vão cair, se tiver alguém para resgatar, vão viver, se não, vão morrer. Então, por isso, de tempo em tempo, a gente precisa fazer uma avaliação cardiovascular. Inicialmente com o clínico, se for preciso depois com o cardiologista. Um exame de sangue completo. Teste de esforço. Um ecocardiograma, o eletro, pelo menos. Né? Mas o teste de esforço é importante porque ele mimetiza um estresse e vai mostrar para você a alteração eletrocardiográfica se a coronária estiver claudicando, estiver balançando. Sim. Entendeu? Então, sintoma é aquilo que eu falei. É dor no peito, uma dor diferente. Não é dor comum, porque é chamada na medicina de dor profunda, que normalmente nós não estamos. Dor superficial é essa que você belisca, fiscado, para você se proteger. Mas a dor do coração é uma dor que você não está acostumado. Mas quando ela vem, é uma dor com iminência, sensação de morte. Então, a dor no peito, pescoço, braço, às vezes vai para as costas. E quase sempre tem uma relação com esforço. Começa a caminhar, dói. Para, melhora. Essa dor tem 90% de chance de ser de origem coronariana. Então, é bom procurar o médico para fazer uma avaliação e ver como é que está. Ótimo, isso é um alerta importante, né? Porque quero lhe fazer essa pergunta também. A gente ouve falar sobre a questão de arritmia, né? Mas o coração, ele não tem um padrão igual para todos, né? A questão do ritmo cardíaco, né? Uns são mais lentos, são mais acelerados. O atleta, por exemplo, e a gente às vezes ouve, né, em conversa sobre questão de meditação. Então, você aquieta seu coração, você deixa as batidas mais lentas e você vive mais, né? A gente ouve essas coisas, mas isso tem um fundamento científico, tem um fundamento médico? Tem fundamento, sim. Isso é interessante. A arritmia por si só, a gente recebe muitos pacientes no consultório e fala, doutor, estou tendo batedeira. A famosa batedeira, né?
Mas aí você tem que caracterizar a batedeira. Aham. Né? Você já mais ou menos... Aí a enfermeira faz o eletro antes, às vezes o eletro ali não pega, né? Porque ali é um período muito curto, né? Ele não pega a arritmia, a extrasístole, que a gente chama. Então, eu estou dando batedeira. Aí você pergunta, em que situação você está dando a batedeira? Ah, doutor, quando eu subo uma escada, faço um esforço, eu sinto o coração bater. Mas você sente falhar ou bater mais forte? Eu falo, não, bate mais forte. Então, aí é simplesmente a percepção da aceleração. Isso não é arritmia. O coração acelera e tal. Mas a arritmia ela pode se expressar por falha, pode se expressar por bater mais rápido e pode se expressar por bater mais lento. Bate mais forte, vigoroso. Isso tem uma explicação, inclusive, física para isso. Então, você tem que caracterizar. Mas aí, o que acontece? Você vai e faz ter uma arritmia. Pessoa jovem. Sim. Tem lá uma extrasístole, uma batida que quebrou o ritmo normal. E a pessoa fica preocupada. Mas se o coração está bom, você avaliou, não tem queixa nenhuma outra de disfunção, você foi, auscultou, não tem problema, a pressão está boa e tal. Então, isso daí significa que o coração está saudável. Pelo eletro você tem noção, pelas queixas você tem noção, e às vezes não tem queixa. E você pode garantir para a pessoa, falar, olha, na verdade, essa sua arritmia aqui pode ser porque você ficou nervoso ou nervosa, pode ser porque você está tomando muita Coca-Cola, está tomando muito café olha ou aí, fumando muito. Olha o alerta, né? É. Então, na verdade, essas substâncias, né, elas acabam estimulando o coração, né? Então, aí você tem que simplesmente fazer o quê? Reduzir. E sendo ativo também fisicamente, você consegue dominar isso. Agora, tem arritmias que são expressão de doença. E o médico tem que saber disso. Por exemplo, você pega uma extrasístole ventricular, ou você pega uma taquicardia ventricular, que a gente pega muitas vezes, taquicardia ventricular não sustentada. TVNS, que chama isso aí. O que significa isso? Quer dizer, existe um ritmo anormal no coração que muitas vezes pode ser por uma irritabilidade, aumentando a excitabilidade da fibra, porque está faltando oxigênio. Então, aquilo ali pode ser um alerta de uma falta de oxigênio, de um problema coronariano. Então, há indícios e nessas situações você tem que ser mais criterioso, mais diligente na pesquisa. Então, a arritmia, ela pode expressar uma coisa séria, como, felizmente, grande parte delas não são sérios. Os pequenos problemas, basta pequenas correções e se resolve. Sim. Bom, eu já o conheço há muitos anos, né? E sei disso. Uma vez nós dois conversando, eu não me lembro se foi no seu consultório, eu perguntei, falei, mas Luiz, você tem tempo para correr? Aí ele falou, rapaz, se eu chegar 9 horas do meu plantão, ou 10 horas e tal, vou lá, troco a roupa, calço meu tênis e vou correr. E eu me lembro de uma época que moramos próximo no Cabriúva, né? Me lembro de ver você na Ernesto Geisel ali correndo. Né? A gente tem conhecimento, o doutor Luiz Ovando já participou de, eu creio que umas 14 maratonas, inclusive de Boston, Nova York, né? A 100ª de Boston, 25ª de Nova York. São Silvestre. São Silvestre. Quer dizer, é um médico cardiologista que dá o exemplo, né? Faz com que o seu coração funcione bem, esteja bem, como ele está bem aqui conosco, né? Essa questão da mudança de hábito, doutor Luiz, por exemplo, eu tenho uma vida totalmente, nós usamos dizer, agora me fugiu o termo, quando a pessoa tem uma vida sem exercícios e tal. Sedentária. Sedentária, muito obrigado. Eu tenho uma vida sedentária hoje, mas escutando essa conversa, eu começo a me preocupar em cuidar bem do meu coração. Ele é um músculo, precisa ser exercitado, e ele só vai ser, não tem exercícios para coração em academia, mas tem aqueles que vão fazer bem para o coração, né? Como que a pessoa poderia iniciar uma pequena hoje mudança de hábito, mas que ela fosse se estendendo de forma que ele começasse a cuidar do seu coraçãozinho durante a vida para alongar, inclusive, a sua vida, seus dias, né? Perfeito. Já essa pergunta é muito importante para o telespectador, né? Você tem que se mexer, né? Antigamente o pessoal aceitava a sugestão daqueles exercícios passivos, né? Você deita lá, a máquina fica mexendo com a sua perna.
não vai adiantar muito aquilo Perfeito. lá, né? Se você entender um pouquinho de fisiologia, você já sabe que não vai servir para muito, talvez por um período de relaxamento mental e tal, mas não tem nada a contribuir do ponto de vista cardiovascular e respiratório. Então, na verdade, quando alguém chegou à conclusão, eu preciso fazer exercício, a recomendação que a gente dá, os 35, né? Sim, a partir dos 35 começar a se cuidar. Se você está cuidar. abaixo dos 35 e não tem na família história de problemas cardiovasculares, você pode começar a andar sem ir no médico. Mas a gente não recomenda isso. É bom sempre Mas mesmo o fato de andar? É mesmo o fato de andar, porque aí você está fazendo um projeto, né? Você não vai só andar, né? Dali para frente você vai correr, vai trotar. Então é sempre bom você ter um marco inicial. Sim. Né? A gente chama de marco temporal inicial. Você começa sabendo as condições que você está, para depois, lá na frente, você falar assim, puxa, eu estava assim, agora eu estou assim, melhorei então bastante. Ela tem que ser gradual. Gradual. Uhum. Agora, se você tem mais de 35 anos, procure o clínico. Se você não tem o clínico, procure o cardiologista, diga a sua intenção, faça os exames e com esse projeto depois você procura um profissional de educação física para, diante daquilo que você apresentou medicamente, ele possa ter uma programação de consumo de oxigênio, de frequência cardíaca, tudo. Esse teste de esforço te dá. E alguns testes de esforço dão até a sugestão de tempo de exercício que você deva fazer, distância que você deva percorrer. E aí, a hora que você estiver bem, você vai aumentando gradativamente, está tudo bem, volta no médico depois de 6 meses para ver, doutor, estou fazendo, melhorei, como é que eu estou? Perdi tantos quilos e a frequência melhorou, a pressão caiu, o colesterol baixou, o triglicéridos, enfim. Então, isso tem trabalhos, assim, sobejos, mostrando que verdadeiramente há diferença quando você começa a se exercitar. Então, a recomendação que a gente faz é procure o médico inicialmente. Se você tem menos de 35, não tem nenhum problema na família, você pode até se dar o luxo de começar uma caminhada. Mas depois é bom sempre você fazer uma avaliação para você saber realmente como é que você está no geral do ponto de vista cardiovascular. Sim. Nós tivemos recentemente aí caminhadas e corridas, né? Aqui em Mato Grosso do Sul já se tornou tradicional aquela caminhada, aquela corrida do Pantanal. 15 mil pessoas, 20 mil pessoas, e a gente nota que a mídia, às vezes, ela não é preparada para fazer o chamado dessas pessoas. Uhum. Pede para se inscrever, passar, pegar sua camiseta, o seu material para participar, não deixe de participar, mas não dá uma orientação, que eu creio que seria interessante, de falar, olha, se você não corre, se você não tem costume de caminhar, não se meta por causa da onda e do todo mundo, os amigos te chamarem, vamos junto, vamos participar, porque eu até não tenho. Você teria alguma informação sobre se há algum acontecimento, alguma coisa nessas corridas, porque a imprensa não vai falar, né? Porque ela não vai contra o que ela mesmo divulgou. A corrida não vai agora falar, olha, sofreram um infarto 3, 4, 5, passaram mal na corrida tantas pessoas, não, né? Deixa eu só alertar um aspecto aqui. Essa que teve agora, a corrida do Pantanal, ela teve aí durante, acho que 10, 15 dias antes, sempre focalizando atletas fazendo exercício e alertando a população da importância, né, da avaliação, da hidratação, da não exagerar, enfim. E por último, o Átila, que é repórter da Globo. Da Globo, da Morena. Da TV Morena, ele entrevistou e colocou um rapaz, se não me engano o nome dele é Bruno, eu até pedi esse vídeo para ele, porque nós vamos ter agora lá na Câmara Federal uma sessão solene sobre atividade física, e a atividade desse rapaz é exatamente aquilo que aconteceu comigo, do ponto de vista de atividade física. E por isso é importante. E nós vivemos hoje, isso apenas para dizer, que nós vivemos hoje uma fase de muita retirada de responsabilidade individual. Joga tudo para cima do Estado. Isso é o viés socialista. Sem dúvida. E eu quero aqui deixar claro para você que nós somos os responsáveis por tudo que está aí. Nós, cada um, a semelhança de um corpo, cada um é uma célula e do conjunto você forma o corpo social. Somos a comunidade, a população, né?
E esse rapaz que o Átila acompanhou, o Bruno, ele correu e no fim ele mostra que ele era gordo. Ele fala assim, eu quero deixar aqui meu depoimento e mostra as fotos dele. Gordo, gordo mesmo. Sim, eu me E lembro sofria bullying porque as pessoas falavam, gordo vai perder peso, coisa nenhuma, e perdeu. E é um atleta que correu 15 quilômetros, eu não sei qual foi a classificação dele, mas foi muito boa pelo estilo. A gente que conhece o corredor sabe, pelo estilo dele, mostrando que emagrece. E eu emagreci 18 quilos também quando eu resolvi fazer atividade mais sistematizada, exatamente porque me disciplinei. Então, é importante, né, que as pessoas saibam que ela pode chegar onde ela quiser. Isso é importante saber. Onde ela quiser. E você fazendo com segurança, né, o exercício e tendo todas aquele regramento, né, da dieta e tal, não comer demais, se exercitar regularmente, enfim, você consegue perder significativamente e ter saúde. Muitos hipertensos deixam de ser hipertensos quando emagrecem, a gente sabe disso, isso é comum no consultório. O remédio já começa a baixar demais a pressão, você tira, ele se mantém ativo e não tem mais problema. Então, na verdade, né, eles têm feito, isso é muito prático, é muito objetivo. Aqui um destaque para o Átila, né, que tem acompanhado. Ele tem essa preocupação, ele né? tem essa preocupação, a TV Morena fez isso e claro que outras televisões hoje também fazem e mostram a importância de você fazer o exercício, mas sempre com responsabilidade. Sim. Uma outra coisa também que eu gostaria que você falasse, como especialista em geriatria, gerontologia, né? Esse é o termo certo, né? Nós estamos, de um aspecto geral, nós estamos nos transformando os brasileiros em idosos mais saudáveis ou ainda nós precisamos de algum aculturamento depois? Alguém já disse aí que uma das vantagens de ficar velho, além de estar vivo, é se tornar mais inteligente. Talvez essa palavra seja se tornar mais sábio pela experiência, né? Mas nós estamos nos tornando idosos mais saudáveis ou ainda falta muita coisa no Brasil? Não, sem dúvida. Nós temos aumentado a perspectiva de vida, né? Hoje, em Mato Grosso do Sul, a população geriátrica, ou seja, acima dos 60, isso aqui é importante a gente separar, né? Países ditos desenvolvidos, a geriatria tem por limite 65 anos. Países em desenvolvimento, como o Brasil 60 anos. Sim. Aqui no Brasil, você acima de 60 anos, você é considerado idoso. E o que a gente tem visto? Nós temos visto que 15% da população hoje tem mais de 60 anos. E existe uma possibilidade de, por volta de 2049, 2050, em torno de 30% da população 30% estará acima de 60 anos de idade. Uhum. Nós temos hoje alguns centenários. Eu, felizmente, tratei e ainda tenho paciente de 102 anos que chega no consultório conversando, brincando, muito bem situado. Com a mente ativa. Ativa, dando informação precisa em todos os aspectos. E muitos de 92, 94, 96, enfim. Por que as pessoas chegam nessa faixa? Porque tem algum desafio. E eu gosto sempre de, quando falo em idoso, me reportar a vida de Moisés, o grande libertador de Israel. Nós temos que ter motivação. Sem motivação você não caminha. Uhum. Né? E a Bíblia fala que nós fomos feitos para viver 120 anos. E você que está aí nos acompanhando, se você quiser conferir, vai lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 3. Lá fala, 120 anos. E nós temos alguns patriarcas. Por exemplo, Jacó viveu 147. Isaac, seu filho, 180. O próprio Abraão, 167. Né? Que genética boa, né? O pessoal... Mas... E o Moisés viveu 120 anos. Agora, por que chega nesse nível? É porque você tem motivação. Tinha uma missão para cumprir. Moisés tinha uma missão para cumprir, ele tinha que conduzir aquele povo, ele era general, ele tinha que orientar, ele tinha que pensar estrategicamente.
Então, hoje nós estamos muito preocupados, a gente vê isso lá na Câmara Federal, as pessoas, acima de 65, eu digo sempre que o professor devia estar na sala de aula com os 65 anos de idade, porque ele tem experiência. Sem dúvida, conhecimento acumulado. Mas não tem mais condição, mas como não tem condição? Aí que vem a questão da manutenção, da atividade física, para você se manter inteiro, cabeça boa, você tem muito para contribuir. Se nós formos feitos para viver 120, com 65, 70 anos, você está inteiro, está bem, você pode participar do processo. E isso é decisivo para uma sociedade. Nós precisamos estar junto dos mais novos, nós precisamos legar a eles como fazer, como proceder, como influenciar a sociedade. E aí nós não podemos sair da Bíblia, porque a Bíblia realmente nos mostra isso com bastante sabedoria, né? Eu falo sempre, quando eu vou discursar às vezes, né, que o pessoal fala, como o cara está velho, foi votar, não tem importância. A Bíblia me protege. Lá em Jó, capítulo 12, versículo 12, diz assim, a sabedoria está com os idosos, e na abundância de dias o conhecimento. Então, quanto mais velho eu fico, e se o corpo estiver bem, a mente também, eu vou ficar melhor. Sem dúvida, sem dúvida. Eu não tenho que ir para casa, ficar sentado na cadeira do vovô lá, espreguiçando, esperando a morte chegar. Eu tenho muito mais coisa. Daí a importância, quer dizer, o que isso significa no projeto de Deus? Você pode perfeitamente contribuir e nós temos que ter essa responsabilidade, nós não podemos nos eximir disso, sabe, gente? Sim. Eu tenho insistido muito e os nossos idosos têm que continuar contribuindo. Sendo ativos, tendo projetos, planos, metas. E avançar. Perfeito, isso é importante nós tocarmos nesse assunto, né? Uma outra coisa, agora já entrando um pouco dentro das defesas que você faz, politicamente falando, mas como médico, eu me lembro da sua posição com a questão dos horários de verão, né? E eu queria agora, graças a Deus, no meu ponto de vista, não deu tempo de entrar esse ano. Essa sua posição continua sendo a mesma, vamos dizer, como um médico, como um clínico, um cardiologista? Isso tem a ver com a saúde, principalmente das nossas crianças, que são as que mais sofrem com essa história toda de chegar às 5 horas da manhã na escola, né? Tem tudo a ver, gente. Felizmente, esse ano, eu inclusive fiz um registro na Câmara dizendo que o presidente Lula foi, pelo menos, sensato. O que acontece? A função sono é a mais importante de todas, porque nós temos a função cardiovascular. Sim, mas assim como a alimentação, o sono também está ali para isso. Isso, a função respiratória, a função gastrointestinal, a função osteomuscular, a função cognitiva. Todas essas funções, elas dependem da função sono. Por quê? Porque é através do sono que nós refazemos toda a economia orgânica. Então, o cérebro, ele precisa dormir nas 5 fases do sono e repor os neurotransmissores, porque o cérebro, a perspicácia, a vigília, a capacidade cognitiva persistem quando nós temos os neurotransmissores repostos. E se você não dorme, você passa a não ter atenção, a não concentrar, não aprender, ser lento. Então, o que a gente faz quando a gente vem com essa história de horário de verão? Você simplesmente faz o indivíduo acordar. E, na verdade, ele acorda, mas não desperta mais cedo no escuro. São coisas diferentes, né? Isso. Acordar e o que despertar. Tem a ver o escuro? É porque o escuro, a falta de luz, ele inibe o chamado centro, o centro supraóptico, que é como se fosse um gerador que desencadeia o despertar. Sim. Então, quando você dorme num quarto escuro,
Que é bom isso? É bom, você consegue dormir bem, conciliar o sono. Quando você dorme num quarto não muito escuro, você é despertado com relativa frequência. Então, esse local do cérebro, ele recebe os primeiros sinais de luminosidade e ele faz você acordar. Então, o ficar no escuro induz o sono. E significa que enquanto está escuro, você tem que continuar dormindo. E quando você adianta o relógio, você diz assim para a pessoa, você tem que levantar no escuro, você não acordou. Você acorda, mas você não despertou. E todas as vezes que você tem privação de sono, e que é bom sempre você que está aí nos ouvindo e vendo, que a privação do sono no ano chega em torno de 500 horas. Tudo isso? Tudo isso. Porque a luz é uma forma artificial de a gente continuar acordado durante a noite. A hora que escurece, nós devíamos ir para a cama dormir. E aí estão os prejuízos das telas, Tudo celular, computador, tudo. TV Isso. e outras coisas que ficam... Então, quando você fala de horário de verão, você simplesmente, artificialmente, faz o indivíduo acordar, mas não despertar, e gera privação de sono, e privação de sono é estresse. Lembra da sociedade que eu falei que nós vivemos sob estresse? Sim. Então, essa história de falar assim, hoje nós temos que economizar, não precisa economizar mais, porque as lâmpadas de LED, que é Light Emission diodo, né? É uma forma, inclusive, de você produzir luz, elas economizam em torno de 80% comparado às lâmpadas praticamente quase 5 vezes, né? Exato, incandescentes. Mais então econômico. não tem mais. Então hoje, quando você faz horário de verão, você aumenta o gasto, porque você traz para mais cedo o sol mais forte. Por exemplo, 2 horas passa a ser 1, entendeu? E você, o sol a pino, você tem mais calor, e hoje tudo depende do ar-condicionado. Então, essa história de economia é falácia. Hoje não tem mais. Na época da vela, na época da lâmpada incandescente e tal, tudo bem. Mas hoje não mais. Então, por isso, eu sou contra, porque o indivíduo não dorme, ele está sob tensão e estresse, a atenção é comprometida, aumenta o acidente, os números de acidentes aumentam. Principalmente levantando cedo demais para dirigir, para se locomover. A pressão alta descompensa, a glicose descompensa, o colesterol descompensa, e tem trabalho científico mostrando que aumenta o número de mortes, principalmente nos 10, 15 primeiros dias do horário de verão entre os idosos. Então não há razão, por isso eu sempre fui contra o horário de verão, nós temos que deixar do jeito que está. O que você tem que fazer é aproveitar mais a luz da manhã, que é muito melhor do que a luz da tarde quando a gente tem horário de verão. O pessoal quer horário de verão para ir para barzinho, tomar cerveja, pinga, fazer um happy hour mais comprido, enfim. Faça de manhã, exercício. Então, tudo, na verdade, melhora com o horário normal. Como diz piora com o horário de verão. Troca a cerveja pelo suco de manhã cedo. Pelo suco, exatamente. Perfeito. Mas agora, falando um pouco, doutor Luiz, depois, se você sentir que deva falar mais alguma coisa sobre essa questão do cuidado, que eu creio que foi muito completo e muito envolvente as suas explicações, para nós que queremos conhecer um pouco mais disso, porque as pessoas vivem bem ou não em função da saúde que elas têm. E a gente vê que com esses seus apartes, essas suas considerações, seus conselhos, a gente começa a perceber que a gente pode ter, mesmo nessa correria nossa de urbanos, né? A gente ter uma vida equilibrada, uma vida gostosa de ser vivida, né? Principalmente no aspecto de saúde. Então, essa questão de horário de verão foi muito bem dito e nós ficamos felizes com isso, e que você, como nosso representante, né, assim, nós gostamos de chamar meu médico, né? Eu conversando aqui com o Vladimir, o doutor Vladimir, ele falou assim, não, é porque a minha doença, ele falou assim, não, peraí, ela não é sua, né? Não vamos acabar com isso. Então, como você está falando, como a gente tem essa coisa gostosa de dizer, olha, o meu médico me disse isso, o meu médico me aconselhou e tal, mas a gente também tem a alegria, né? E aí eu falo não só pessoalmente, mas em nome de muitas pessoas, muitos amigos e irmãos que a gente tem em
em particular e em comum, né? Do fato da sua representatividade como um homem de Deus, um profissional conceituado, um homem muito sério com seus pensamentos, conceitos, ideais e seu caráter. Quais os projetos que você vê assim com uma função mais aguda hoje na Câmara Federal? Eu estava vendo agora essa questão de mexer com a Previdência Social, né? A questão daquela contribuição para a pessoa que não teve tempo de contribuição no INSS. BPC. BPC, isso. E está uma correria danada, porque a gente sabe, mesmo nós, cidadãos, entre aspas, comuns, percebemos que à medida que vão aumentando o número de aposentados, merecidamente, né, pela vida de trabalho que tiveram e contribuíram, o caixa o caixa do governo, o caixa da Previdência, não vai acompanhar, e, como você disse, daqui mais algumas décadas, né, com 30% de idosos aposentados, o caixa do Brasil tem que ser forte para sustentar tudo isso, como é, às vezes, na Europa, a gente vê alguns países que se portam bem nessa situação. Além desse assunto, alguns outros assuntos te chamam mais atenção, na qual você está trabalhando lá na Câmara Federal? Bom, gente, esse tema é bastante importante. Hoje, eu sou muito grato a Deus por ter me permitido chegar na Câmara Federal com a idade que eu cheguei. Sim, nós também ficamos felizes com isso, né? Eu cheguei velho. Eu digo isso sempre para o pessoal. Quando eu converso com a Tereza Cristina, eu falo, não fala de velho, não. Eu falo, não tem velho, não tem jeito. Nós não podemos deixar disso, né? Aquilo que eu falei, né? Jó nos protege sobre isso. É verdade. Mas a mudança de dias te dá experiência, né? E uma das coisas importantes que nós temos ali prezado na Câmara é exatamente a coerência. Deus permitiu que eu passasse por tudo que eu passei na vida para poder entender as circunstâncias e o outro, né? Ali na Câmara, felizmente, eu me dou muito bem com praticamente todo mundo, né? Principalmente o pessoal da esquerda, que é um pessoal mais aguerrido, mas me relaciono bem com eles, convivo muito bem, né? E isso para mim é uma grande satisfação. E o que acontece, o que é a guerra hoje ideológica? É bom a gente dizer para o telespectador... Isso é muito importante, né? Que, na verdade, o nosso sistema universal ele é dual, são dois, né? Em que você tem um lado e o outro. Você tem a direita e a esquerda. O próprio organismo já mostra isso para você. Uhum. Você tem a luz e a escuridão. Você tem o quente e o frio. Então, você pode observar que esses dois elementos, eles se alternam no equilíbrio universal. Homem e mulher. Tem alguns que querem aí criar uma outra situação que não cabe, não dá, né? E quando a gente vai para as discussões políticas, né, as argumentações, às vezes, elas são até certo ponto envolventes para aquelas pessoas que ainda não entendem o processo biológico, social, econômico, e se encantam e se deixam levar. Então, você me perguntou, o que tem aí do ponto de vista social, de previdência? Na década de 60, 70, nós tínhamos aí em torno de 12 a 15 indivíduos produzindo para um aposentado. Sim. Uhum. Talvez a memória falhe um pouquinho aí, mas nós vamos chegar agora, na transição em 2030, em torno de 4 produzindo para um aposentado. O que significa isso? Um déficit orçamentário. Se você tem uma população predominantemente idosa, que está aposentada desde os 60 anos, você vai causar um desequilíbrio.
E agora na Câmara tem um movimento para trocar, inclusive querem fazer uma PEC. PEC é proposta de emenda constitucional. Uhum. Vai para a Constituição. Eles querem acabar com a semana 6x1 para ficar com a semana 4x3. O que significa isso? Nós trabalhamos 6 dias e descansamos 1. O pessoal da esquerda quer uma semana de 4x3. O princípio é legítimo. Uhum. Tá certo? Sim. Mas é preciso reduzir o salário. E eles não querem. Por que isso é legítimo? O Domenico De Masi é um italiano que fala sobre o ócio e o trabalho. E Jeremy Hefkins, ele fala sobre o futuro do trabalho, que vai desaparecer o trabalho. E isso já está acontecendo. Vai chegar uma época, que não está muito distante, que em torno de 20% de mão de obra qualificada será suficiente para produzir o que os outros 80% precisam. Isso é um dado A previsão fortíssimo. e a profecia de que tem gente que vai nascer e morrer sem nunca ter trabalhado, porque não vai ter mais trabalho. As máquinas estão substituindo. Você veja o que acontece hoje. Você vai comprar um sapato, você vê na internet e o sapato custa R$200. Você vai na loja, custa 350. Você vai pegar onde? Na internet. Na internet, provavelmente. Né? Quase com então, certeza. E o que significa isso? Significa que você acabou com um número significativo Postos de trabalho. Postos de trabalho. Estabelecimentos. Exato. E as pessoas não têm. Então, você vai aposentando, as pessoas vão tendo direitos, mas você não tem forma de conseguir a produção adequada. Por isso, o desespero do governo Lula em taxar tudo quanto é coisa que passa pela frente. Mas a gente entende, mas você tem que ter uma moderação. Sim. Porque senão aqueles que produzem dizem assim, puxa, mas aí não vale a pena produzir, eu vou ficar na dependência da concessão, das benesses. Então, na verdade, nós temos hoje que debater praticidade e, fundamentalmente, ter coerência, gente. E aqui eu sintetizo, a atividade política ela deve ser coerente. Ela não pode ser circunstancial. Esse é o grande problema de muitos políticos, que fazem cena para determinados cenários e depois assumem uma posição totalmente diversa em outras circunstâncias. Então, na atividade política, o mais importante é que a gente seja coerente. Coerente como? Preservando os postos de trabalho na medida do possível. E aí, você tem que fazer a concessão em determinadas situações para o empregador, para o empresário, para aquele que verdadeiramente faz a diferença, para que você possa ter uma distribuição mais igualitária para a população de uma maneira geral. Sim. Se isso não acontecer, e a tendência é ir piorando, nós vamos realmente chegar num ponto que as máquinas estarão produzindo para que haja consumo e aí você vai ter que distribuir. Por isso eu disse, é importante, vamos dizer assim, é legítima a preocupação do cidadão. Falou, não, eu trabalho 6 dias, eu vou deixar de trabalhar 2 dias e esses 2 dias eu vou ceder aquele outro que está tendo dificuldade de emprego. Perfeito. Sim, é um equilíbrio, né? Equilíbrio. Mas aí eu não posso, o que não querem é que ele vai perder os 2 dias, mas ele quer continuar ganhando como se ele estivesse trabalhando os 6 dias. Sim. E aí nós temos que ceder um pouco para que o outro também possa. Então, nesse sistema, a gente tem que chegar e amadurecer. Mas isso é um processo longo. Né? Então, essa questão. A outra questão são as pautas de costume, né? E que eu, como comecei falando sobre o mundo sendo dual, tem direita e esquerda, ideologia de um lado, liberal e socialista do outro. Mas o que a gente não pode se esquecer é que um precisa do outro para você continuar avançando. Né? Sozinho você não vai. Sim. Eu digo sempre que o médico é um grande socialista. As pessoas assustam. Falam, quando você está doente, que você vai operar, você é anestesiado, o médico faz tudo por você, né? O anestesista, a enfermeira, para te manter vivo e em boas condições.
Mas no dia seguinte, após a cirurgia, o que acontece? O médico fala, senta aí, faz assim, faz assado. Agora você já não vai ter mais a enfermeira, nem o fisioterapeuta, você já pode fazer isso sozinho. No dia seguinte, fala, vamos andar. Quarto dia, fala, tá em condição, vai embora. Tá, tô alta aqui. Vai embora cuidar da sua vida. Então, houve aí um processo socialista em que alguém tomou conta de você. E na sociedade não é diferente. Porque há situações de adversidade, há situações de tragédia. Que você depende de você ajuda. Você precisa do Estado. O Sim. Estado tem que tomar conta de você. Uhum. E por isso o Estado existe. Mas a hora que você foi requalificado, a hora que sua casa foi restituída, a sua conta foi colocada numa condição de você agora ter recursos para você poder pagar as suas necessidades básicas. Agora você está em condição de produzir, acabou a benesse, agora nós vamos andar. O que o socialismo hoje faz, o que a esquerda faz, é ficar mantendo aquele indivíduo como vassalo, dependendo para continuar contando com o voto dele na próxima eleição. Isso está errado. Sem dúvida. Então, nós precisamos da esquerda em determinadas circunstâncias e a esquerda precisa da direita, na maioria das vezes, para continuar produzindo e aprimorando o cidadão, porque esse cidadão responsável é aquele cidadão que verdadeiramente fará a diferença numa sociedade para que, em determinadas circunstâncias, o Estado possa tomar conta total dele, porque assim acontece, são as doenças sociais, e nós precisamos disso. Isso precisa ser claro. Nós não precisamos dessa história de falar o Estado tem que tomar conta de jeito nenhum. O Estado tem que prover condições para você desenvolver o seu potencial, para você ter responsabilidade e com responsabilidade você avançar. Sim, essa analogia que você fez da questão do paciente internado que recebe todo o cuidado até que ele se levante, comece a caminhar no corredor e receba alta, é uma coisa que eu creio que também nós poderíamos, talvez fosse uma questão de pensarmos como nação a questão da atividade, voltar à atividade dentro, logicamente, das condições favoráveis físicas e de saúde, mas que os idosos também pudessem ter a oportunidade de ser mais contributivos, né? Sendo capacitados, voltando à esfera laboral, não é? Isso aí ajudaria também, né? Mesmo sem querer pesar de volta para os idosos que já fizeram todo o seu papel social, de trabalho, laboral, e agora merecem o seu devido descanso, mas é como você falou, há um antagonismo nisso, né? Porque, por exemplo, nós não nascemos para chegar numa determinada idade em que você acumulou conhecimento, experiência e tudo mais, sentar na cadeira do vovô e ficar ali esperando a morte chegar, como dizia o Raul Seixas, né? Na música dele. Mas de forma que fosse coerente isso, né? Que os idosos pudessem ajudar também, né, nessa sustentação do Estado, mas que não fossem abandonados, né? Porque temos aqueles que não têm condição de apelar, né? De trabalhar e ficaram até doentes, fisicamente. Não tão, mas aqueles que têm condição e querem, mas isso é um comportamento social, né, gente? Infelizmente, as pessoas falam, você está velho. Velho. Não, para aí, cara. O velho tem condição de ajudar, de participar. E ele vai ser muito mais útil. Eu, felizmente, tenho ficado alegre, inclusive, às vezes eu vou em caixa de supermercado e eu vejo pessoas idosas. Sim, algumas redes, né, de 65, 70 lojas. anos trabalhando. Quem quer trabalhar é bom. A interação humana rejuvenesce. Sem dúvida. E nós precisamos ter isso aí, inclusive, com o idoso, e o idoso vendo, melhorando, aprimorando as suas habilidades, né, e dando condição, inclusive, de sustentar melhor a sua família e se valorizando. O que nós não podemos é ficar na dependência. A dependência total degenera o tecido social, sabe? E isso, infelizmente, a esquerda tem feito com o Brasil. Não pode. Essa história de bolsa disso, bolsa daquilo, é temporário para o indivíduo sair daquela situação de adversidade e continuar contribuindo. Se preparar, se capacitar para ele poder caminhar, né? Com as próprias os idosos, pernas. se eles quiserem, hoje nós temos, inclusive, está acontecendo hoje lá uma iniciativa da Funtrab, né? Participação nossa, inclusive, de recursos, em que eles estão provendo qualificação. E tem muita gente com 60, 65 anos de idade falando, eu quero aprender a cozinhar. Eles estão lá naquela cozinha do Senac, né, ali, cozinha experimental, cozinha... eles ensinam, inclusive, tudo, como fazer, e está cheio lá. Por quê? Porque as pessoas estão se interessando em qualificar, e muitos idosos. Uhum. Só depende, e nós precisamos, nas nossas igrejas, também aproveitar mais esses idosos que têm essa disposição. Ótimo. Eu me lembrei agora, ficou
um pequeno hiato que eu ia te fazer uma pergunta. Com relação à parte médica ainda, falando, né? A questão dos nossos alimentos hoje, que a gente tem à nossa disposição, processados, ultraprocessados, dentro da parte da cardiologia, existe uma recomendação para que nós tenhamos mais cuidado com isso, com a questão da alimentação. Nós falamos sobre vários aspectos, né, da questão do cuidado com o coração, só voltando um pouquinho, né, para a gente completar, fechar esse ciclo. Essa questão da alimentação, Luiz, como é que você vê essa busca? Você falou da questão de ter mais naturalidade, mais cuidado com isso. Como a gente pode, num momento que tudo fica mais fácil quando é processado, e as coisas estão, desde a criança ali que chega, os caixas do supermercado, aqueles jumbitos da vida já estão na saída ali, que é para lembrar de catar um pacote daqueles ali de corante e levar para casa, né? Sem dúvida. Esses alimentos processados e ultraprocessados, eles não são saudáveis. Mas é aquela história, né? Será que o indivíduo não vai poder comer nunca aquilo? O que nós não podemos é jogar para cima dos alimentos o malefício de uma sociedade competitiva, agressiva, insegura, diante daquilo que a gente comentou no início. Perfeito. Entendeu? Uhum. Se o indivíduo está doente, ele não deve usar essas coisas, porque aquilo ali vai ser um detalhe no contexto que vai piorar. Sim. Mas se o indivíduo é saudável, ele não pode comer aquilo de vez em quando? Pode. A questão é o hábito. Então a gente tem que cuidar com as crianças, para que não tenha o hábito de tomar refrigerante aos montes e deixar de lado as verduras, frutas e legumes que nós sabemos ser saudáveis, porque ele vai precisar disso ao longo da vida. Então, se ele aprender a comer só essas besteiradas, o hábito alimentar dele está distorcido. E aí nós vamos mais uma vez para a Bíblia. Ensina o menino o caminho que deve andar e até o dia que envelhecer não se desviará dele. Perfeito. Né? Até nisso se aplica. Exato. Hábito é coisa que você não larga. Só sob muita determinação. Sim. Então, a questão da alimentação, por exemplo, ele está com a coronária complicada, estrupiada e tal, ele vai comer bacon, ele vai comer margarina com excesso de hidrogenada, enfim, não. Ele tem que buscar uma coisa mais saudável, né? Agora, se nós ficarmos o nosso arroz e feijão e a carne magra, a verdura e a fruta, nós não vamos errar nunca, porque esses são os alimentos verdadeiramente saudáveis. Me lembro quando você, uma vez fiz uma consulta contigo, você falou assim, você come salada antes de você... E eu achei muito interessante, porque eu aprendi contigo aquela situação do colchão verde, né? E isso, olha, isso já fazem 25 anos, né? Às vezes o pessoal me encontra, brinca comigo e fala, pô, você está muito magro. Eu tenho 1,70 m e peso 70,5 kg. Em cima. Né? Eu estou, desde os 19 anos, mantendo essa média. Mas é uma questão Você falou da questão do hábito. O hábito, às vezes, pode ser nosso inimigo, né? O mau hábito, principalmente. Exato. Mas a decisão de você ir educando os seus hábitos, eu acho que isso, como médico, né, é talvez uma das coisas mais valiosas que o médico tenha quando ele olha e diagnostica, difícil essa palavra, para o médico é fácil, né? O que você tem, o que você precisa, é interessante quando você aprende isso, né? Isso é um testemunho pessoal meu aqui, que para mim sempre é isso, o pessoal brinca comigo, mas você vem no restaurante para comer verdura? Eu falo, cara, verdura não pesa nada, eu fui lá, enchi o prato de alface, agrião e vagem e tudo lá, não deu nem 200 gramas, depois eu vou na carne, né? Mas é uma coisa que acaba, por exemplo, eu creio que hoje, para aqueles que estão nos assistindo, né, desde o pequenino, né, como nós o dizemos aqui no Mato Grosso do Sul, de mamanda caducando, nós precisamos ter esses bons hábitos, né, dessa questão do forçar o verde, forçar a fruta, forçar o legume na criançada, né? Você falou a questão de que você mantém o peso, né, pelo hábito de comer sempre a verdura. A verdura... ela é composta de fibras, e se você come um volume significativo de fibras e teor calórico muito pequeno, né, sem gordura praticamente, você cria como se fosse uma barreira no intestino, né, no duodeno, no jejum, logo depois, e evita a absorção de gorduras, diminui significativamente. E aqui, apenas para brincar, eu tenho um colega médico, ele é gordo, obeso, e às vezes dá fé, fala, você não vai pegar salada? Eu falei, não, salada engorda. Você já viu gordo?
Você vê, tudo quanto é gordo come salada, isso aí engorda, pô. Quer dizer, A velha desculpa. Não, isso aí engorda, ele fala, né? É porque todo mundo só vejo faz gordo comendo salada. Salada, né? Isso aí engorda. Mas isso é brincadeira, naturalmente, né? Quer dizer, E a saciedade, ela vem mais precocemente, mais cedo, quando você come salada, ou seja, alface, chicória, tudo aquilo ali que está, né? O agrião, né? E ele serve de forro, né, para o intestino, evitando a absorção desses alimentos com maior teor calórico. Sim. E isso ajuda realmente a manter o peso e funcionar melhor o intestino, que é o que realmente a gente precisa. Certo. Luiz, olha, a gente fica assim extremamente feliz e agradecido, né, e pelo privilégio, né, de ter a sua presença aqui, ter a sua experiência, a sua idoneidade, credibilidade, a sua vocação, né, todo o seu potencial, assim, e você abrir numa conversa tão gostosa, tão franca e agradável conosco. Mas eu gostaria que você deixasse um recado para aqueles que nos assistem. Sempre quando os nossos entrevistados vêm aqui, todos nós fazemos questão disso, que ele diga uma palavra para aqueles que estão nos ouvindo aqui, nos assistindo, né? E eu gostaria que você, como uma pessoa que além de ser um mestre, um professor, né, que sempre pautou com muito cuidado de saber ensinar, procurar conhecer muito daquilo que fala, mas que você pudesse aconselhar as pessoas dessa questão da experiência de vida, tanto física quanto espiritual, né? Gente, isso é muito importante e claro que eu quero aqui deixar para você que nos assiste, não é um aforismo, porque isso aí eu digo sempre às pessoas. Você pode chegar onde você quiser, só depende de você. Isso é decisivo. Os limites somos nós que colocamos. Quando você acha que você não vai conseguir, você não consegue mesmo. Mas quando você diz assim, eu vou conseguir, vou continuar, você chega lá, desde que haja disciplina, método, organização. E isso são decisivos para a gente avançar. Então, o sucesso depende daquilo que você entende como sucesso. Eu nunca digo isso, não, você tem que ter sucesso assim, assado. Não. O importante é que você esteja feliz e satisfeito com você mesmo. E contribuindo para o bem-estar do meio onde você está. Inicialmente a família. E depois os seus amigos, aqueles que convivem com você, se for funcionários, né? E outras pessoas da vizinhança. Outro fato importante, gente, que a gente sempre destaca, acredite no Brasil. Isso é muito importante falar. Acredite no Brasil. E de uma maneira geral, inclusive no meio evangélico, as pessoas às vezes não querem abordar sobre política, né? E eu sempre digo que a política é a ciência, é a única ciência do ser humano. As outras não dependem do ser humano, mas a política depende. Só há política se tiver dois indivíduos. Se não tiver dois indivíduos, se não tiver o grupo humano, não tem política. Sim. E a política é uma arte extremamente... não é vulnerável, ela é extremamente dinâmica. Dinâmica. Ela pode ser saudável ou não, de acordo com a... Então é importante que você que está ouvindo, né, se empenhe na compreensão da política. E nós estamos tendo cada vez mais políticos responsáveis, empenhados, para que verdadeiramente o nosso país se transforme. Não se preocupe com aquilo que está aí no cenário. Nós tivemos uma anormalidade, inclusive por ações outras de determinados poderes da República, que as pessoas estão desencantadas. Mas continue votando com consciência e determinação, porque você vai ajudar a mudar esse país. E nós estamos, felizmente, mantendo o processo democrático. Sem dúvida. E quero crer que dentro, em breve, nós teremos verdadeiramente mudado esse país com políticos voltados e interessados com o bem-estar da nação. Não desista do Brasil. Não desista de você. Continue firme, determinado, porque assim nós vamos avançar. E o dia que Deus houver por bem falar, bom, agora chega, vem para cá, eu vou colocar outro no seu lugar, nós devemos ser gratos pela oportunidade de ter desenvolvido e avançado, feito aquilo que verdadeiramente foi mandado fazer.
E aqui, para terminar, deixando Eclesiastes 9:10, né? Tudo que tiver a mão para fazer, faze-o da melhor forma possível. Porque para onde você vai, não tem obras, não tem nada mais. Agora é a hora. E lá em Colossenses 3:23 fala assim, olha, tudo que tiver a mão para fazer, faze como se você estivesse fazendo para Deus. Aquele que está na sua frente é reflexo de Deus. Então, com isso eu termino agradecendo a oportunidade, gente, de poder aqui conversar com você, agradecendo a Carolina, a Giovana e toda a equipe aqui do Arca Music. Pode tudo, tudo pode. Pode tudo, tudo pode, exatamente. Luiz, muito obrigado, que Deus o abençoe na sua vida profissional como médico, na sua vida como um representante político tão importante para nós lá na Câmara Federal. E a gente fica assim... ansioso de ter uma nova conversa em que você possa aqui nos trazer mais elementos dessa carreira política que você já vivencia há quase uma década já, ou bem mais, né? Porque você já começou lá atrás sendo um ente político importante para a nossa sociedade aqui local e no Estado, em Campo Grande, no Estado todo. Mas nós queremos agradecer imensamente a sua generosidade, o seu amor, a sua compreensão de tirar esse tempo que eu sei que para você, a sua agenda ela é toda pautada por muitos compromissos, né? E uma pessoa muito requisitada, mas queremos agradecer muito pela sua vinda até no Pode Tudo, Tudo Pode e esperamos ter uma nova oportunidade para estarmos juntos. Teremos. Deus o abençoe. E a Amém. todos. E um Eu que abraço a agradeço, toda a família. Obrigado. Muito obrigado. E a você que esteve conosco até agora, queremos agradecer, né, a sua assistência, o seu envolvimento conosco e nós ficamos muito felizes. E olha, tudo posso naquele que me fortalece. Não é à toa que o nome do nosso podcast é Pode Tudo, Tudo Pode. Tá? Fique com Deus, Deus o abençoe.